O presidente da CPI da Exploração Sexual Infantil, vereador Laércio Benco, do PHS, é o nosso entrevistado de hoje. Vereador, a que conclusões a CPI já chegou até agora? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde você que nos assiste. Olha, nós começamos essa CPI de uma forma bem modesta, imaginando que esse problema se restringia ao terminal de cargas Fernão Dias, que é um lugar que a gente tinha um contato mais próximo por ser uma base nossa, e ao CEAGESP por ter características parecidas com esse terminal de cargas. E aí começamos a ouvir pessoas da Prefeitura, Secretaria da Ação Social, diversas secretarias, ONGs, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, e verificamos que o problema da exploração sexual ele vai da classe A à classe E, da Zona Norte, Leste, Sul e Oeste. Nós temos desde aquela criança que é explorada em troca de um prato de comida, até aquela menina que estuda num colégio top de linha e não ganha a calça de R$5.000 que queria ganhar do pai dela e arruma um jeitinho e tem sempre aquela pessoa mal intencionada próxima, aquele cabeleireiro, aquela outra pessoa, aquela manicure, aquela pessoa que vai lá e leva a menina para o mau caminho para ser explorada sexualmente para que ela consiga comprar aquele bem de luxo que não queria. Então é um problema que vai de A a Z, é um problema muito sério na cidade de São Paulo, que eu não imaginava que existia e hoje, graças a Deus, nós temos todo esse problema mapeado. Vocês chegaram a essa conclusão a partir de denúncias, vereador? A partir de denúncias, depoimentos, várias reuniões que fizemos com vários órgãos da sociedade civil, com vários órgãos da Prefeitura de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, e verificamos que falta uma coisa, que vai ser a principal proposta dessa CPI. Falta você ter um dono, um órgão efetivamente responsável para encabeçar a solução do problema. Porque hoje nós temos, GCM pode tomar providências, Polícia Militar pode, SMADES pode, mas quem que é o dono? Tem aquele velho ditado que diz, cachorro que tem dois donos morre de fome. E essa questão da exploração sexual infantil, em que pese seja uma unanimidade, não há resistência em nenhum nível de governo, não há resistência em nenhum partido para que isso seja combatido, mas falta alguém lá e tomar a frente desse problema. Então nós teremos agora nessa reta final duas grandes questões a serem tratadas. A primeira é identificar qual será o órgão que nós iremos propor para tomar conta desse assunto, para capitanear a solução desse problema. E a segunda, começarmos a fazer as diligências para, se Deus quiser, pegarmos alguns casos em flagrante, para prendermos pessoas em flagrante, para que possamos dar um exemplo à sociedade, para que a gente possa mostrar, olha, o Estado está aqui, a Prefeitura está aqui, tomando conta da situação e quem se meter com isso vai ter problemas. A sociedade precisa entender que o Estado está presente nessa situação. Vocês receberam denúncias, as últimas, queria saber do senhor se foram as últimas denúncias sobre a Arena Corinthians, é isso, vereador? Denúncias de exploração lá dentro da construção. Também, e não é porque, eu quero deixar claro aqui, aproveitar o espaço, muitas pessoas, muitos órgãos de imprensa nos ouvem durante 10 minutos e falam, vereador afirma que Itaquerão, o estádio do Corinthians, tem problema. Não, dos locais, né? Exato, mas não é porque é o estádio do Corinthians, não é porque é o Itaquerão, não é porque é o Odebrecht, é porque é uma grande obra. Sim. E a responsabilidade do Corinthians e da Odebrecht nisso é zero. Tá? A responsabilidade é que, infelizmente, por não ter um órgão público oficialmente competente para capitanear esse assunto, em toda a grande obra gera a prostituição e, por via de regra, geram também a exploração sexual infantil, que é um mal muito maior do que a prostituição. Onde há prostituição, há, infelizmente, um apêndice, em muitos casos, chamado de exploração sexual infantil. E isso ocorre em grandes obras e hoje, talvez, a maior obra em andamento na cidade de São Paulo é o Itaquerão. Por isso que lá ocorre, mas é preciso desvincular Corinthians, Odebrecht, Itaquerão, futebol, desse problema que é ligado a uma questão chamada grandes obras e inércia do Estado e da Prefeitura. Como é que os órgãos estão lidando com esse tipo de problema, vereador? Porque a gente vai receber aí grandes eventos, né? E vocês receberam na CPI os órgãos públicos para falarem sobre isso. Como é que eles estão se preparando para receber esses grandes eventos e enfrentar a exploração sexual infantil? Olha, eu acredito que hoje, se a Copa do Mundo fosse hoje, nós teríamos uma situação de balbúrdia total. Porque não há ainda uma coordenação para tomar conta desse assunto. Então vai quem quer, futebol clube, cada um faz o que pode dentro da sua área, mas sem nenhuma articulação. E creio que a maior contribuição dessa CPI será a propositura de que uma secretaria, um órgão encabece com estrutura, com orçamento, que encabece essa questão para em 2014
poder sim agir de forma forte, eficaz, inteligente e coordenada para cuidar do assunto. Na primeira pergunta que a Adriana fez para o senhor, vereador, o senhor falou algo que chamou a atenção, que diz respeito ao seguinte: essa estrutura da exploração sexual infantil atinge da classe A à classe E. O senhor disse isso? Sem dúvida. Tá. Isso, a mim, especialmente, causa alguma perplexidade, porque a gente imagina que o caso de pedofilia, o caso de abuso sexual, ele pode ser homogêneo, extensivo à classe A, extensivo à classe E, mas o processo de agenciamento, aliciamento, que resulta em exploração sexual, ele parece menos presente, pelo menos na minha visão, na classe A. Está errado esse raciocínio? Está errado. Infelizmente, nós temos as meninas de classe A de 15, 16 anos que ficam um pouco revoltadas, como todo adolescente é revoltado por natureza, ou 90% são. Né? Isso é natural da idade, todos nós já passamos por isso. E aí, quando eles ouvem um não, imagina lá, uma menor num salão de beleza lá, onde há um cabeleireiro um pouco mal intencionado, ela fala, poxa, eu queria tanto aquela roupa, meu pai não me deu. Aí na segunda, na terceira conversa, essa pessoa que pode ser um aliciador mal intencionado, vai falar, eu te arrumo um jeito de você ganhar esse dinheiro. Então, vereador, eu queria que o senhor falasse o seguinte: qual é a linha tênue no trabalho da CPI que separa aliciamento / exploração de pedofilia? Como é que há esse ato, se é que ele existe? Não há linha tênue, porque nós não tratamos de pedofilia. A pedofilia, ela não envolve dinheiro. Ela não envolve remuneração de nenhuma espécie. Ou seja, é o pai, o tio, o amigo, o vizinho que vai lá e abusa sexualmente de um menor. Isso é pedofilia. Sim. A exploração sexual infantil ocorre mediante paga, mediante uma contribuição pecuniária. Pode ser um prato de comida e pode ser R$5.000. Tá? Esse o foco da CPI. Nós não tratamos, não ouvimos ninguém, e a essa CPI, até pela sua construção, pelo seu objeto, não compete tratar de pedofilia, que é um crime gravíssimo também, mas temos que cuidar de uma coisa de cada vez. De modo geral, há um clamor popular em relação ao resultado da CPI. Isso independe. CPI dos estacionamentos, a CPI do transporte, a CPI da exploração sexual infantil, são 3 CPIs aqui na casa, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, e há um clamor popular em relação a isso. A CPI, ela não tem poder de polícia, ela não tem poder de colocar na cadeia quem pratica essa exploração sexual. A partir do momento que o relatório dá nome aos bois e consegue chegar às estruturas de formação dessas quadrilhas, o que é que pode ser feito imediatamente no sentido de não se puxar essa sujeira para baixo do tapete? Em primeiro lugar, nós temos um certo poder de polícia, por exemplo, sem uma diligência, nós verificarmos ali em loco, naquele momento, tá, o cometimento de um crime, nós temos poder de dar voz de prisão como qualquer cidadão, tá, e fazer a prisão em flagrante. Obviamente, nós vamos fazer essas diligências acompanhados da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana aqui da Câmara, que, aliás, diga-se de passagem, são motivo de orgulho. A Polícia Militar da Câmara, o GCM aqui da Câmara, é composto por pessoas excelentes, competentes e trabalhadoras. Então, nesse momento, nós poderemos fazer essas prisões em flagrante. No caso de flagrante, ok. Agora, nosso relatório final, ele irá sim propor para o Ministério Público e dar um norte para o Ministério Público, dar informações para o Ministério Público, fazer as devidas fiscalizações e os devidos acompanhamentos. Aliás, deixando bem claro aqui que nós oferecemos desde a primeira sessão o Ministério Público do Estado de São Paulo para que participem das nossas reuniões aqui. Até agora nós estamos aguardando, reitero o convite, que é o Ministério Público, o ofício que foi mandado lá atrás, por favor, venha participar das nossas reuniões, porque a sua participação é muito importante. Agora, vereador, o senhor falou em mapeamento, né? Com base nessas denúncias, vocês conseguiram fazer esse mapeamento? Em quais regiões o problema é mais grave? Não há uma região, não há. Esse é um problema que não atinge uma área específica de São Paulo. Nós temos esse problema que envolve hotéis mais simples, hotéis de luxo, casas noturnas de luxo, casas de prostituição de luxo, ou casas de prostituição de não tão luxo assim. Nós temos a rua, nós temos o terminal de carga Fernão Dias, temos as grandes obras, temos o CEAGESP, ou seja, é um problema que aflige, infelizmente, toda a sociedade e que eu não imaginava que São Paulo estivesse ainda nessa questão com os 2 pés no século XIX. Eu achava que São Paulo estaria na vanguarda desse problema, que o problema fosse localizado, mas infelizmente por inércia de todos os poderes públicos envolvidos até agora, ou seja, gestões das mais diversas matizes e de esferas municipal e estadual, isso não é tratado como deveria. Aquele negócio, todo mundo acha certo, todo mundo é contra a exploração sexual infantil, mas ninguém toma conta. Que difícil, hein, vereador? Que missão em glória.
A gente vai voltar ao assunto, tão logo esse relatório caminhe, tão logo a gente tem aí o escopo, a espinha dorsal desse relatório mais definida, a gente pede que o senhor volte aqui para a gente falar. E aí, vereador, na próxima vez a gente fala também sobre um projeto bem interessante que o senhor tem de educação financeira para adolescentes, é isso, né? Exatamente, para que o cidadão possa aprender a, quando ele for comprar uma televisão, ele não comprar uma e pagar 3, que é o que acontece hoje. Diz o ditado popular que dinheiro não tolera desaforo. De forma nenhuma. É isso.